Vamos continuar agora com o gráfico da função cossecante. A aula 16, eu pensava em falar já da função cossecante, e em função da dificuldade do travamento que nós tivemos, vamos falar agora a função cossecante na aula 17, ok? Então, iniciando o compartilhamento da nossa mesa. Pronto, então voltamos aqui para a playlist do segundo ano, né? Então, estava previsto ser secante e cossecante na 16, mas agora o 17 mudou de tópico e vai ser função cossecante, né? É o que a gente vai fazer nessa aula agora. O outro vídeo deu 40 minutos. O primeiro vídeo que foi interrompido, os 3 minutos finais dele acaba sendo... Já comentamos isso aqui, então agora é a nossa aula 17 e vamos falar só da cossecante, né? Que a secante nós já falamos. Pronto, então essa parte foi a outra aula que nós já mostramos, o gráfico da função secante. Fizemos esse gráfico aqui também, que inclusive foi até apagado. Pronto, então agora a gente começa, a partir de agora, com a função cossecante. Função está aqui, vamos ver se eu consigo diminuir um pouquinho. Pronto, consegui. Era isso que eu queria. Então vamos lá. A primeira discussão sempre é a questão do domínio, né? A função tangente, a função cotangente, a função secante e a função cossecante têm restrições. Por quê? Porque não existe a cossecante de qualquer ângulo, né? Esse aqui é o eixo das cossecantes. Então, se você tiver o ângulo 0 e o ângulo 180, na hora que você fizer uma tangente ao 0 e ao 180, ele não vai cruzar o eixo das secantes. Então, o x tem que ser diferente de 0 grau e de 180 graus. Como é que eu... E, lógico, os seus arcos côncavos. Como é que eu represento todos eles juntos? Eu digo 0 grau mais k vezes 180. K igual a 0 pega esse, K igual a 1 pega esse, K igual a 2 pega o côncavo desse. E esse 0 aqui não precisa, então eu digo que x tem que ser diferente de k vezes 180, que é kπ. Então o domínio são todos os reais, menos todos os números reais que sejam do tipo k vezes π, onde k é qualquer número inteiro. Pronto, esse é o domínio. O contradomínio, a princípio, eu vou definir como os reais, mas a gente sabe que a imagem vai ter que ser menor do que os reais, ou seja, não vai, todos os valores não vão poder ser atribuídos ao y. Então, se não pode atribuir o 0, né, nem o 180, quer dizer que nós temos assíntotas aonde? Justamente no 180 e justamente no 0, que é o próprio eixo y. Então, temos aqui assíntotas. Então, quem é que eu posso atribuir? Posso atribuir o 90, por exemplo. Então, vai ficar cossecante, de 90 graus. A cossecante, pessoal, a gente sabe das aulas anteriores, que é o inverso do seno. Então, vai ser 1 sobre o seno de 90. Seno 90 dá 1. Vai ficar 1 sobre 1. 1 sobre 1 dá 1. Então, o 90 graus manda para 1. Pessoal, vai ficar idêntico ao gráfico da secante. Então, vai aparecer aqui novamente aquela mesma parábola, uma para cima e outra para baixo. Só para deixar bem claro, no 90 manda para 1, no 270 vai ficar cossecante de 270, que é o inverso do seno de 270, que a gente sabe que é menos 1. Ou seja, o 270 manda para o menos 1. Vamos botar a função de vermelho, só para dar outro destaque aqui. E as assíntotas, que vão andando de 180 a 180, estão de amarelo.
Pronto, então está aqui a parábola para cima, não é parábola, mas parece, e a para baixo. Pronto, agora eu pego caras vizinhos ao 60, ao 90, né? Para pegar aqui, vão dar positivos. Então, eu vou pegar, por exemplo, o 60 e o 120, são os vizinhos dele que eu conheço, a secante. Então, vamos lá, cossecante. 60, vamos pegar um número que dê um número mais bem comportado, em vez do 60 e o 120, vamos pegar o 30 e o 150. Por quê? Porque a cossecante de 30 graus é o inverso do seno de 30 graus. 30 graus, a gente sabe que vale meio. Ou seja, a secante de 30 vale 2. Olha, 30 graus está aqui, né, pessoal? Ó, ele bate exatamente aqui no 2. Ó. O raio, o ciclo trigonométrico, ele vale 1, né? E veja que 1 mais 1 aqui dá 2. Então, vamos dividir aqui em partes iguais. Aqui seria o 30. Aqui seria o 30, aqui seria o 60. E o 30 manda para o 2. Está aqui um ponto. E o 150 vai ficar cossecante de 150, que está aqui. E o 150 também vai mandar para o 2. Então, ambos mandam por 2, tanto 30 quanto 150. Onde é que está o 150? Eu vou dividir o segundo quadrante do 90 ao 180 em 3 partes iguais. E aqui é 120 e aqui é 150. E a gente sabe que o 150 manda por 2. Pessoal, com esses 3 pontos, já dá para dar aquele formato que apareceu na secante. Então, lá eu tinha feito mais pontos, aqui eu vou me permitir fazer menos pontos. E com isso temos a primeira metade. Aquele pedaço que eu falei que parece uma parábola, mas não é. E a mesma coisa agora o 270. 270, eu pego 2 caras aqui vizinhos dele, entre o 180 e o 270 é o terceiro quadrante, vai aparecer o 210 e o 240. O 210 é o que eu vou escolher, a esquerda do 270, e a direita eu vou pegar o equivalente do 210, que é o 330. Pronto. 330 está aqui, se eu dividir o quarto quadrante em 3 pedaços iguais, o 330 é essa segunda divisão. Então, tanto o 210 quanto o 330, onde é que eles estão? Ó, 210 está aqui, 330 está aqui, ambos, quando eu fizer a reta tangente a esse círculo, vão tocar no eixo das tangentes, das cossecantes, no menos 2. Então, fica menos 2 aqui e menos 2 aqui. Então, o 210 manda para o menos 2. E o 330 também manda para o menos 2. Ou seja, temos esse ponto aqui e esse ponto aqui. Com isso, temos aquele pedaço negativo da função. E com isso está feito o gráfico. E o período vai daqui até aqui. Ou seja, é a distância entre duas assíntotas que não são consecutivas, pulando uma delas. Então, o período é 360, exatamente qual que era o período da função seno. Se a função seno tem período 2π, a função cossecante também. Já falamos o domínio, já falamos o período, só falta agora discutir a imagem. E não é difícil perceber a partir do gráfico. Sim, ela é periódica, então quer dizer que a partir daqui repete, né? Então, no 540 vai ter outra assíntota, no 720 vai ter outra assíntota. Eu faço quantas assíntotas eu quiser. No menos 180 tem outra assíntota aqui. Então, é só repetir agora os trechos, né? No 450 vai mandar
vai mandar para o 1 também. Ou seja, tá aqui esse pontinho, ó. E no 540, 630, vai mandar aqui para o menos 1. Ou seja, com isso, eu faço o pedacinho para cima e o pedacinho aqui para baixo. Aqui vai ter um pedacinho para baixo. Aqui vai ter um pedacinho para cima e assim por diante. Então, não é difícil perceber que a imagem é formada do exatamente igual a secante, tudo igual a secante, do 1 ao mais infinito e do menos infinito ao 1. Essa é a imagem. Então, a imagem é formada por todos os reais, menos o intervalo, que vai do menos 1 ao 1. Botei intervalo aberto, porque na hora que eu subtrair, quer dizer que o menos 1 e 1 fazem parte da imagem, porque a gente viu que faz parte da imagem o menos 1 e 1. Pronto, galera, é isso. Então, está discutido. Então, é muito parecido. Então, vocês percebem que se eu deslocar esse gráfico de 90 graus aqui para a esquerda, vai virar o gráfico da secante que nós já fizemos. Então, é muito parecido com a secante. Fazendo o resumo de tudo que nós falamos, olha, temos aqui o gráfico da cossecante, né? E temos aqui, então, no primeiro quadrante, uma função decrescente e positiva. No segundo quadrante, uma função crescente, estritamente crescente e positiva ainda. Por quê? Porque a cossecante é o inverso do seno. Se o seno é positivo, no primeiro e no segundo quadrante, a cossecante também vai ser positiva no primeiro e no segundo. Já no terceiro e no quarto quadrante, o seno é negativo. Então, no terceiro quadrante, que vai do 180 ao 270, ela é negativa. E no quarto quadrante, do 270 ao 360, ela também é negativa. Pronto, tá aqui seria o resumo dela, né? Decrescente, crescente. Crescente, decrescente. Período dado, como está mostrado aqui, ó, período de 2π. Pronto, esse é o resumo da função cossecante. Vamos visualizá-la agora na geometria dinâmica. Então, deixa eu abrir aqui o Tabule. Abrindo aqui o Tabule. Então, vamos visualizar a função cossecante. Pronto, está aqui o gráfico dela, função cossecante. O período vai ser sempre dado por 2π sobre c. Então, dos três parâmetros A, B, C, D, o único que influencia o período é o c. Então, lembre sempre de começar o problema calculando o período. Esse aqui é o eixo, né, das cossecantes. Então, eu pego um ângulo x aqui qualquer. Se eu mexer esse ângulo x aqui, o ponto de controle é esse aqui. O ângulo anda, ó. E quando o ângulo anda, o valor da secante muda de valor. Quando o valor muda, eu ando com um ponto aqui ao longo da função, né? Então, conforme mostrado, um gráfico muito parecido com o da secante, com a diferença que as assíntotas são o 0 e o 180 e o 360 e assim por diante, enquanto na secante tinha sido 90 mais k vezes 180. Período de 2π, conforme, então, já discutido, e só quem muda ele é o valor do c. E aqui estão os parâmetros usuais, exatamente o gráfico que eu acabei de fazer. O A0, o D0 também, e o B e o C 1, aproximadamente 1. Então, agora aqueles mesmos efeitos. Se eu mexer com o A, vou provocar deslocamento vertical. A positivo faz a função subir. Eu noto que toda ela sobe. Então, a 1 subiu de 1. Ó, veja que do 1, a imagem fica os reais, menos o intervalo que vai do 0 ao 2.
Aqui só subiu de meio, aqui pronto, não subiu nada, vai do menos 1 a R$1 menos o intervalo do menos 1. Agora, negativo, ela começa a descer, ó. Então, se eu boto o A menos 1, quer dizer que a região que não pertence à imagem passa a ser do 0 ao menos 2. Pronto, esse é o parâmetro A. Parâmetro B, o esticamento, que nós já comentamos. Ó, aqui é legal aquela parte de novo, quando B passa de positivo para negativo. Quem é positivo fica negativo, quem é negativo fica positivo no gráfico. Muito legal essa passagem aqui. O B igual a 2. Note que a parte que não faz parte da imagem, que antes só não era o intervalo do menos 1 a 1, que não fazia parte da imagem, agora é do menos 2 ao 2. Agora, se eu boto B igual a meio, é do menos meio ao meio. Então, esse cara regula a parte da imagem que não vai... a parte dos reais que não vai fazer parte da imagem. Vou voltar aqui para o 1. O C é o que provoca mudança no período. Então, se o C dobra para 2, o período cai a metade. Ó, quando eu chegar aqui em 2, ó, pronto, cheguei mais ou menos em 2. Veja que o período caiu para 180. Agora, se por outro lado, em vez do C igual a 1, que foi o exemplo original, eu boto C igual a meio, que é metade, tá aqui mais ou menos, ó, C igual a meio, o período dobra para 720. Então, é isso. E aquela mesma historinha, quando C fica negativo, quem é positivo fica... quem é positivo fica negativo, quem é negativo fica positivo. Pronto, C está aqui colocado. E, finalmente, o parâmetro D é aquele que provoca um deslocamento horizontal. Se eu ando aqui de π sobre 2, é 1,57. Se eu ando aqui 1,57, aproximadamente, ó, a função anda de 180. Veja que ela fica exatamente o gráfico da função secante, pessoal. Ó, quando eu ando de 90 graus, o gráfico fica exatamente igual a secante. Volta aqui para o zero. Aí volta a ser o gráfico que a gente fez, onde as assíntotas são 0 e 180. Mas se eu ando aqui de π sobre 2, que é 1,57, as assíntotas passam a ser 1,57, mais ou menos por aqui, ó, passa a ser menos 90, 90, 270 e assim por diante. Então, aqui muito legal perceber que esses parâmetros a gente controla à vontade e faz as devidas modificações, né? E aqui o nosso ângulo mudando e o ponto da função mudando, né? Pronto. Feito isso, vamos voltar para o nosso gráfico, para finalizar a nossa aula, e fazer um gráfico de uma função cossecante aí qualquer, dada por... Aqui eu quero analisar o efeito do B, o B vale 2, e o C vale π, o D, desculpa, vale π sobre 3. Então, note que eu não coloquei A, né? O A vale 0, e não coloquei C, o C vale 1. Se o C vale 1, o período, o único parâmetro que influencia no período é o C. Então, vai ficar 2π sobre C, ou seja, como o C eu não utilizei, o período vai continuar a ser 2π. Primeira informação. Como é que eu descubro agora o domínio máximo? Que é esse domínio que eu já escrevi aqui. Eu pego quem está dentro do... Eu pego o argumento, que é consecante de um ângulo, né? O argumento é o ângulo. Eu pego o ângulo, pego o argumento e digo que ele tem que ser diferente de quem? Quando é que a consecante não existe? Onde o seno dá zero. O seno dá zero em K vezes π, ou seja, em 0 grau, em 180 graus, em 360 graus, o seno dá zero. Pronto. Então, ele tem que ser diferente de K vezes π. Então, x vai ser igual a quem? Menos π sobre 3, mais
Kπ. Então, aqui, inclusive, tem até um erro. Ó, pronto. Menos π sobre 3 mais Kπ. Então, quem são as assíntotas? Eu faço K igual a 0. A primeira assíntota vai ser o próprio menos π sobre 3. Onde é que ela está o menos π sobre 3? Aqui é o 30 e o 60. Aqui o 30, o 60 e aqui o 90. O menos 90. Então, menos π sobre 3 é o menos 60. Então, uma assíntota está aqui no menos 60. Quando eu faço K igual a 1, vai ficar menos π sobre 3 mais π. Isso aqui vai dar 3π sobre 3. 3π sobre 3 menos π sobre 3 vai dar 2π sobre 3. 2π sobre 3, pessoal, é 120. Então, está aqui o 120 e está aqui o 150. Então, nós temos uma assíntota aqui no 120. Então, primeiro passo, isso vale para tangente, cotangente, secante e cossecante, é identificar as assíntotas. A próxima assíntota é K igual a 2. Com K igual a 2, eu vou ter menos π sobre 3, mais 2 vezes π, mais 2π. 2π é 6π sobre 3, 6π sobre 3 menos π sobre 3, vai dar 5π sobre 3. Então, isso aqui vai dar 300 graus. 300 é o cara que está entre o 270 e o 360, dividir aqui em 3 partes iguais. Então, nós temos uma nova assíntota aqui. Com isso, eu já sei que o período é esse intervalo aqui, entre duas assíntotas consecutivas, pulando uma, na verdade, né? Então, o período, conforme eu já sabia, vai ser... Então, se você vai do menos 60, né? Até o 300, o seu período é de 360, o seu período é de 2π. Exatamente como eu já sabia aqui. Pronto, já sei o domínio, já sei o período, então vou atribuir os valores que eu sei que existem. Entre aqui a assíntota menos 60 e a assíntota 120, né, dá um intervalo, uma variação de 180. Se eu somar aqui 90, ou seja, se eu for por 30 graus, aqui eu tenho 90 para cá e 90 para cá, eu vou ter o cara do meio, vai dar o valor bem comportado. Então, 30 graus, se eu boto aqui 30 mais 60 vai dar 90. Vai ficar 2 vezes a cossecante de 90. A cossecante de 90 é o inverso do seno de 90. Nós sabemos que o seno de 90 é 1. Então, 1 sobre 1 vai dar 1, vezes 2 vai dar 2. Quer dizer que o 30 manda por 2. Pronto. Esse pontinho aqui vai ser o cara que vai dar, como se fosse o vértice da parábola para cima. E agora, entre o 120 e o 300, que nós já tínhamos comentado que são as duas outras assíntotas, tem um intervalo novamente de 180, metade aqui é 90, então aqui vai ter o 210. O 210 é o outro número base para mim. Vamos só mostrar que, de fato, 210 vai dar o cara que eu estou esperando, que deve ser o menos 2. Vamos lá. Se eu boto aqui 210, vai ficar 210 mais 60, que é o π sobre 3, vai dar 270, vai ficar a cossecante de 270, que é o inverso do seno de 270, que eu sei que é menos 1,
1 sobre menos 1 vai dar menos 1. Como tem um 2 aqui, vai dar menos 2. Ou seja, o 210, que é o cara que está aqui, ó, se eu dividir o terceiro quadrante em 3 partes iguais, essa primeira parte é o 210, o 210 vai mandar para o menos 2. E com isso eu tenho a base como se fosse o vértice da parábola côncava para baixo. Pronto, agora é só pegar vizinhos. Vizinhos do 30. Pode ser o 0 e pode ser o 60. Eu boto sempre vizinhos equidistantes, ó, 30 e 30. Pronto, se eu boto o 0 aqui, se eu boto o 0 na nossa função, vai ficar 0 mais 60, que vai dar 60. Então, vai ficar cossecante de 60. Não, mas melhor do que o 30, só para a gente dar um cara mais bem comportado, eu quero números, eu não quero trabalhar com irracionais. Não vou atribuir o 0, não, vou atribuir o 90, que é um salto de 60 para cá e um salto de 60 para cá também. Né? 60. Por quê? Quando eu boto agora Peraí, eu tenho atribuído quanto, pessoal? O 60. Então, aqui eu errei. Peraí. Não, realmente o 90 é o melhor, porque 90 vai dar 150. Tem razão, 90 é o melhor mesmo. Vamos lá, continuando. O 90 mais o 60 vai dar 150. Então, vai ficar cossecante de 150. Por que eu prefiro trocar? Porque a cossecante de 150 é o inverso do seno de 150. E o seno de 150 é meio. Inverso de meio dá 2. 2 vezes 2 vai mandar para o 4. Então, está aqui o 3. Ó. Não sei se eu vou conseguir apagar aqui. Não, não consigo, realmente. Então, tenho que prolongar. Eu copiei essa imagem toda completa. Deixa eu ver se eu melhoro. Pronto. 2, 3, 4. Não marquei o 4. Então, o 90 vai mandar para o 4. Pronto. E o menos 30 também deve mandar para o 4. Pela simetria do fato de eu ter dado 60 para um lado e 60 para o outro. Se eu boto menos 30 aqui, menos 30 mais 30 vai dar... Menos 30 mais 60, desculpa. Menos 30 mais 60 vai dar 30. Vai ficar a cossecante de 30. Inverso do seno de 30. Ou seja, vai dar 2 de novo. Inverso de meio é 2. 2 vezes esse 2 aqui vai dar 4, conforme eu esperava. Ou seja, o menos 30, que é essa marquinha daqui, também manda para o 4. Opa. Ficou torto. Pronto. Também manda para o 4. Pessoal, com esses 3 pontinhos aqui, e com as assíntotas que estão de amarelo, pronto, e eu uni esses pontos, nós temos aquela parábola, que não é parábola, voltada aqui para cima. E por que não é parábola, pessoal? Porque a parábola não tem assíntota, né? Ela não se aproxima de uma reta sem nunca tocar a parábola, mas essa função cossecante acontece isso. Pronto. E o 210, mesma coisa. Você vai andar 60 para um lado, que vai dar o 270, e vai andar 60 para o outro, que vai dar o 150. Então, esses dois caras devem mandar para o menos 4 ambos. Vamos ver se é verdade. Se eu apagando aqui, para não ficar esse excesso de contas.
Pronto. Se eu atribuo agora o 150, vai ficar 150 π sobre 3 é 60, vai ficar 210, vai ficar cossecante de 210, que é o inverso do seno de 210. Sei que é um ângulo no terceiro quadrante, então seno é negativo, e 210 é o mesmo valor do seno de 30, que é meio. O inverso de meio é 2, só que negativo, menos 2. Como tem esse 2 aqui, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Se eu andei 60 para um lado, se eu andar 60 para o outro, vai acontecer a mesma coisa. Ou seja, se eu botar aqui o 270, agora aqui o 270, vai acontecer a mesma coisa. Mais 60 vai dar o 330. A cossecante de 330 é o inverso do seno de 330. 330 é um ângulo no quarto quadrante, então eu sei que vai dar novamente um seno negativo, mas é equivalente o 330, que está aqui, bate no mesmo lugar que o 30 bate no eixo dos senos. Ou seja, menos meio, 1 sobre menos meio volta a dar menos 2 vezes 2, menos 4. Com isso, temos os pontos que eu queria. O 150, que é esse vizinho aqui, 120, 180 está aqui, é o 150, manda aqui botar menos 4, que eu não botei, pronto. Então, 150 mandando para o menos 4. E o 270 também mandando para o menos 4. Gente, percebe que eu estou fazendo sem nenhum rigor, né? Assim, sem régua nem nada, mas veja que já dá para ter noção do que está acontecendo. Ou seja, aquele formato que parece uma parábola para cima e uma parábola para baixo, né? Deixa eu melhorar aqui, ficou mal feito. Bem mal feito. Pronto, agora sim. E aí se aproxima dessa assíntota sem nunca tocar nela. E novamente um pedaço para cima, um pedaço para baixo. Então o período de 2π, como eu já sabia. Domínio, todos reais, tirando, né, o menos 60 mais k vezes 180, e com isso tira o 60, tira o 120, né, que são essas assíntotas que eu fiz aqui de amarelo. E, finalmente, a imagem é todos os reais menos o intervalo aqui do menos 2 ao 2. Então, a imagem são os reais menos o intervalo que vai do menos 2 ao 2. Com isso, finaliza o gráfico. Obviamente, tem uma repetição a partir daqui, é uma cópia, né? A partir daqui, uma cópia, e sempre com mais assíntotas aqui, né? Sempre com mais assíntotas aqui. Eu quero dar a ideia geral. Pronto, pessoal. Com isso, a gente finaliza. Finaliza o gráfico da função secante. Da função cossecante, desculpa. E com isso foi a aula 17. Então, lembrando que se aprendeu seno, o cosseno é o seno deslocado de 90 graus. Se aprendeu tangente, a cotangente, ela é uma função tangente que sofreu uma espécie de uma rotação, mas continua a ser o mesmo período, né, de 180. Do seno e cosseno para tangente e cotangente, o período reduz de 2π para π. E na secante e cossecante, o período volta a ser 2π, já que é o inverso do seno e do cosseno. E ela passa a ter, enquanto o seno e o cosseno tinham imagem de menos 1 em 1, e a tangente e a cotangente tinham imagem reais, a secante e a cossecante, que foi essas últimas duas aulas que eu falei, são todos reais, menos o intervalo do seno e do cosseno. E o domínio, seno e cosseno, domínios
reais, todo número existe cosseno e todo número existe seno. Já a secante, a tangente e a cotangente, a secante e a cossecante, têm restrições. As restrições da tangente são as mesmas da secante, porque em todos dois tem o mesmo denominador. Tangente é seno sobre cosseno, secante é inverso do cosseno. Ou seja, como tem o mesmo denominador cosseno, onde o cosseno dá zero é o problema, é onde a função não está definida. Então, a função tangente e a função secante não estão definidas em onde o cosseno dá zero, que vai ser no 90 e no 270 e seus arcos côncavos. Um salto de 180 de um para outro. E a função cotangente e a cossecante, cotangente é cosseno sobre seno. E cossecante é inverso do seno. Ambos têm o mesmo denominador, seno x. Então, onde esse denominador for zero é o problema. Onde o seno der zero. O seno dá zero no zero e no 180, que é onde bate lá no zero do eixo dos senos, que é aquele eixo vertical. Consequentemente, a função cotangente e a função cossecante não estão definidas para 0 grau, 180 graus e seus arcos côncavos. Ou seja, um salto de 180. Pessoal, esse é o resumo, então, das 6 funções, de uma forma geral. A gente tem que tentar visualizar todas de forma bem ampla. E espero ter ajudado vocês aí. Agora, o que é legal, os parâmetros A, B, C e D, que você aprendeu para um, você vai usar para todas. O efeito do A, B, C, D é o mesmo para as 6 funções. Pronto, então é isso. Eu agradeço a atenção de vocês. E agora, que estava previsto inicialmente para ser a aula 17, a parte de equações, vai ser agora a próxima aula, a aula 18, a aula de equações trigonométricas. Galera, um abraço e até a aula 18, onde vamos prosseguir com equações trigonométricas.